Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A Semana Santa representa para o mundo cristão o seu momento de maior importância, pois nela se reverencia, na verdade, a paixão e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos conversar sobre esse assunto com Sandra Borba, falar a respeito da Páscoa, dos dias feriados. Sandra, nós já conhecemos, é educadora, foi presidente da Federação Espírita, hoje é uma das suas diretoras, além disso é escritora e palestrante. Sandra, muito bem-vinda ao nosso programa, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, digo eu, pela oportunidade de retornar ao Espírito e Vida, cumprimentando a você, a toda a equipe e todos os nossos telespectadores. Bom, Sandra, vamos começar, digamos assim, pela base. O que é Jesus para o Espiritismo? Jesus seria uma divindade? Jesus seria um espírito de uma grandeza superior? Na doutrina espírita nós não entendemos Jesus como Deus. A nossa compreensão é que ele é filho de Deus, não o Deus. E que quando ele se reporta à unidade, eu e o Pai somos um, não é unidade no sentido quantitativo, e sim uma unidade de propósitos, uma integração. É um espírito puro por excelência, segundo o Espírito Emmanuel, pela mediunidade do Chico Xavier, o único espírito puro que de fato esteve na Terra. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou aos espíritos quem seria o grande modelo, o guia para a humanidade. E os amigos do plano maior, sob a égide do Espírito de Verdade, puderam responder na resposta mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus, querendo situar exatamente que o nosso Senhor é nosso modelo, é nosso guia, é o irmão maior, aquele que nós recebemos como mestre, como Senhor, e aquele que nos apresentou o caminho, a verdade e a vida. Na compreensão também da doutrina espírita, já com as grandes contribuições do Espírito Emmanuel, mais uma vez, pela mediunidade de Chico Xavier, Jesus é o grande governador espiritual da Terra. Ou seja, quando ele de fato teve a oportunidade de dizer que ele era muito antes, eu sou, muito antes de Abraão, eu sou. Então toda aquela compreensão que Jesus vem apresentando, às vezes até de maneira simbólica, aliás, de maneira simbólica, na nossa compreensão, esclarecida essa compreensão pelas contribuições de Emmanuel, principalmente, é o nosso governador espiritual, responsável por toda, vamos dizer assim, a formação do próprio planeta Terra. E é o pastor, conforme ele mesmo coloca e está registrado no Evangelho de João. Ele é o nosso pastor e nós estamos, então, seguindo a voz do pastor. Então, a grande proposição de Jesus em relação a nós é nos encaminhar no sentido de que nós possamos, de fato, entender o nosso papel, o nosso projeto divino e nos compreendermos, então, como seres criados por Deus e destinados à perfeição e à felicidade. Vamos falar, então, sobre a Semana Santa. A Semana Santa, ela, na verdade, ela se detém na última semana de Jesus, podemos dizer assim, a sua chegada a Jerusalém, a sua prisão, o sofrimento que ele passou, sendo torturado, etc. E, finalmente, a crucificação, o momento em que ele desencarna e o seu retorno, ele ressuscita, ele aparece aos seus apóstolos. E, na verdade, não seria melhor, Sandra, ao invés de nós focalizarmos a paixão e morte de Jesus, a gente olhar mais para a sua vida, para aquilo que ele nos ensinou? Com certeza. Um não cristão, exatamente, o grande poeta libanês Khalil Gibran, nos diz que a humanidade parece, na verdade, uma grande carpideira a chorar pela morte de Jesus, quando, na verdade, deveria chorar pela sua própria dificuldade, pelas suas próprias ações, pelas suas próprias atitudes. E, em determinado momento, ele questiona, numa obra belíssima chamada Jesus, o Filho do Homem, se Jesus veio à Terra para, por exemplo, que se erguessem templos suntuosos em meio a casebres miseráveis. Então é preciso refletir, em especial, sobre o sentido da vinda de Jesus entre nós. Nós encontramos no Evangelho a colocação que diz que Deus amou tanto o homem, a humanidade, o mundo, que mandou o seu Filho. Então, é esse envio de Jesus para nos mostrar o caminho a percorrer, para nos elucidar. Esta, sem dúvida nenhuma,
a grande certeza e o principal foco da nossa atenção. Mas como nós somos criaturas, Nilo, muito atrasadas e muito fixadas ainda, as coisas mais negativas, nós nos fixamos muitas vezes no aspecto do sofrimento. Sempre quando indagados a respeito da Páscoa, nós não temos essa comemoração na doutrina espírita, nós não fazemos nenhum tipo de comemoração, mas nós sempre focamos a necessidade de lembrar o domingo, ou seja, é preciso enaltecer a figura do Senhor ressurrecto e vivo, né? Então, na verdade, é como se nós, enquanto humanidade, dentro dessa abordagem cristã, nós alimentássemos uma espécie assim de sentimento de culpa. O espírito Marco Prisco, pela mediunidade do Divaldo, uma mensagem no livro Momentos de Decisão, diz de uma forma muito sintética e brilhante: no momento de loucura coletiva, os homens crucificaram Jesus. Mas no momento de luz, Jesus, ressuscitou para nos mostrar o quê? O caminho, por onde seguir, enfim, aquilo que de fato nós devemos buscar. Então nós estamos muito fixados no sacrifício, na paixão, no sofrimento. Não é que nós vamos esquecer isso, claro, sem dúvida alguma, mas com certeza, quando alguém se sacrifica por nós, a nossa maneira de responder a esse sacrifício é nos levantarmos, é nos melhorarmos, e é por essa razão que nós preferimos sempre refletir nessa oportunidade do Jesus que retoma, em corpo logicamente espiritual, e vai e no monte, diante de 500 da Galileia, exortar mais uma vez as criaturas ao ir, ao ensinar, e ninguém pode ir, ninguém pode ensinar sem vivência, sem estudo, sem preocupação na prática real dos ensinos de Jesus. E Jesus deixa com a sua força, a força do seu exemplo, impressiona a todos nós até hoje, principalmente com os seus ensinamentos contidos no Sermão do Monte. Aí sim deveria ser mais divulgado, mais conhecido. A gente vai parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos conversando sobre a Semana Santa com Sandra Borba, nossa convidada de hoje. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, hoje conversando com a educadora Sandra Borba, falando a respeito da Semana Santa e da Páscoa. Sandra, há um momento de grande simbolismo nesses últimos dias de Jesus entre nós, que é a última ceia. Ali Jesus reúne os seus apóstolos, divide, compartilha uma refeição, divide o pão e o vinho, e há um momento de extrema humildade quando ele lava os pés de todos os seus companheiros. Inclusive, quando eles recusam, ele tem uma frase muito bonita que eu vou deixar para a Sandra falar nisso. Qual o simbolismo, qual o significado da ceia larga, Sandra? Olha, Jesus é por excelência um educador, né? Então, sabendo que ele mesmo sabendo que ele estava naqueles últimos momentos, que aquele momento antecedia a sua prisão e, consequentemente, a todo o suplício, flagelação e posterior crucificação, ele então reúne, Isso é uma lição extraordinária, Nilo? A oportunidade de reunir, a oportunidade de compartilhar. É importante registrar, você fez uma colocação muito interessante no final do primeiro bloco, sobre a grandeza de Jesus. Isso me remeteu a um célebre comentário de Ernest Renan, grande pensador francês, escritor francês, que dizia que Jesus foi tão grande, que não coube na história. Ele dividiu a história antes dele e depois dele. Então, essa grandeza que é fruto, que deve ser sempre o fruto das nossas e o foco das nossas meditações, das nossas reflexões. Então, o momento da Santa Ceia é esse momento, vamos dizer assim, de ápice, de clímax. É o amor que muitos teólogos chamam do amor ágape. Então, é a ternura, é o compartilhar, é o dividir, é o exortar. E aquele momento, sem dúvida alguma, em que ele cinge-se à moda dos escravos, no momento do chamado lava-pés, nós vamos encontrar toda a simbologia de quê? Da humildade. Jesus, sob o ponto de vista do princípio, por ser grande demais, não precisaria de ninguém. Mas ele vem nos testemunhar, nos exemplificar, nos ensinar como proceder. Então, o seu como proceder é exatamente o de
dizer, não apenas com palavras, porque Jesus não é apenas um mestre moralista, ele é alguém que vive com uma intensidade tal aquilo que fala, aquilo que ensina, que de fato, como dizem os grandes pensadores, os grandes comentaristas acerca de Jesus e do cristianismo, ninguém poderia ficar indiferente à sua presença e às suas atitudes. Então, no momento em que o discípulo diz que não permitiria que ele lavasse de forma alguma, ele então se coloca no sentido de que era necessária aquela situação, de que era necessário o momento, a exemplificação e que, na verdade, ali estava aquilo que ele houvera dito, conforme o Evangelho de Lucas, que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, é um testemunho em especial daquilo que hoje os grandes teóricos e estudiosos da liderança nos vêm mostrando. Então, não pode existir o líder mais aquele que manda, aquele que ordena ou aquele que arrebata no sentido de uma vocação que esse indivíduo tenha em razão de suas condições materiais, de poder, isso ou daquilo. Mas sim é a característica da inserção na comunidade. Jesus é um líder que se insere na sua comunidade, no seu grupo. E é principalmente aquele que vem para servir, conforme já dissemos, está no Evangelho de Lucas. Então, há uma simbologia nesse momento, como há também outras simbologias, não sei se você estará ainda nos apresentando algumas questões relativamente às grandes simbologias que envolvem ao Senhor, envolvem o Senhor e a sua relação conosco e a sua relação com Deus nos momentos de prisão, flagelo, crucificação, mas é preciso que nós paremos para buscar o sentido. Qual é o sentido? Então entendemos que a Santa Ceia é principalmente um momento de compartilhar, é um momento de dividir, é um momento do grupo, e o momento do lava-pés como testemunho da humildade, do serviço e da nossa profunda necessidade de, na condição de cristãos que desejamos ser, de fato, seguimos essa exemplificação, porque Jesus, afinal de contas, com toda a sua condição, nunca exigiu, nunca impôs, como ele mesmo dizia, não tinha sequer uma pedra onde recostar a cabeça. Então, é este sentido da humildade, da fraternidade, do compromisso com o grande objetivo da sua vinda entre nós, revelação da Boa Nova, que deve permear as nossas profundas reflexões, em especial nesses dias, para aqueles que comemoram, mas todos os dias da nossa vida. A semana chamada Santa, Jesus finalmente é crucificado. E aí há um momento de grandeza, onde Jesus vivencia aquilo que ele havia ensinado aos seus apóstolos. Ele perdoa aqueles que o estavam ferindo, aqueles que o estavam matando. E chama ainda de crianças, eles não sabem o que fazem, o que comprova aquilo que a doutrina espírita fala a respeito do nosso processo de evolução. Fala um pouquinho a respeito disso, Sandra, desse momento de Jesus tendo esse olhar de complacência sobre aqueles que o estavam matando. Estávamos dizendo, as simbologias que estão presentes neste momento da crucificação e em todo o processo, aliás, é uma simbologia muito forte, muito profunda. Então, nós paramos um pouquinho para ver Jesus na cruz, mas tem a oportunidade de dirigir-se a todos aqueles que ali estavam, implorando a Deus o perdão pela nossa loucura. E como você lembrou muito bem, o complemento, eles não sabem o que fazem. Então, nós não sabíamos o que fazíamos. Aqueles que ali estavam, representando então a humanidade, estavam, na verdade, a serviço das suas posturas de intolerância, das suas posturas imediatistas, dos seus interesses de raça, de grupo, enquanto a mensagem de Jesus, através do seu ensino e da sua exemplificação, era uma mensagem universal. Era a mensagem da fraternidade, a fraternidade sem fronteiras, que acreditamos tenha sido um dos fatores, vamos dizer assim, decisivos para a não aceitação de Jesus por aqueles que nunca aceitaram e continuam até hoje não aceitando, que nós somos todos filhos de um mesmo Deus. Mas há um outro momento da cruz que é muito interessante, que é o momento em que ele olha para João, que é o único discípulo do colégio apostólico que ali está, no momento da sua crucificação, e ali, naquele momento, João ampara a Maria, sua mãe. É um sentido também extraordinário, de quê? De
acarinhamento, de acolhimento. Tanto é que nós sabemos que João, de fato, se tornaria o grande protetor também de Maria, que ambos iriam para Éfeso, onde até hoje está lá, né, hoje Turquia, região da Turquia, a casa da Mãe Santíssima. E segundo alguns amigos que tiveram a oportunidade de viajar com o nosso Severino Celestino, né, lá da Paraíba, para visitar os lugares santos, né, e visitar especialmente a casa de Maria. Então, eles disseram, e o nosso Divaldo uma vez também me falava, né, disse que as pessoas vão naquela algazarra de turista, né, aquela coisa toda, aí quando vão chegando próximo, há uma atmosfera, há uma vibração tão extraordinária, diz que as pessoas começam a ficar extremamente silenciosas, né, e introspectivas. Então, Maria e João, mulher, eis aí o teu filho, né, filho, eis aí a tua mãe, num sentido que ultrapassa a chamada consanguinidade. Para o quê? Para a constituição de uma família, né, que se estabelece a partir dos seus laços espirituais. É, sem dúvida nenhuma, também um grande convite à ideia da família universal. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco, ainda conversando sobre a Semana Santa e a Páscoa com a nossa convidada, Sandra Borba. A gente volta já. Estamos de volta com o programa Espírito e Vida, conversando com Sandra Borba, e o assunto de hoje é a Páscoa e a Semana Santa. Nesse bloco, quem faz as perguntas são vocês, os nossos amigos, os nossos telespectadores. Vamos lá, as perguntas? Meu nome é Luciano Lira. Jesus no Horto das Oliveiras é um momento de fé ou de vacilação? Nós acreditamos, por toda a história, por toda a trajetória, por tudo aquilo que Jesus nos apresentou enquanto comportamento, que não seria de forma alguma um momento de temeridade, não seria de forma alguma um momento de fraqueza, mas um momento da introspecção. E Jesus nos dá uma lição fenomenal, que é a lição da busca de Deus quando dos nossos momentos de dificuldade. Então, Jesus no horto significa o quê? Aquela aproximação da criatura ao seu Criador, no sentido do quê? Do fortalecimento, no sentido de que ele pudesse levar adiante o compromisso. E nós entendemos ainda, Nilo, que o problema de Jesus não era com ele, não, era conosco, né? Ou seja, nós estamos assumindo um grave compromisso de ordem espiritual no seu processo de crucificação. Então, como bom pastor, ele se porta como aquele que se preocupa com o desenvolvimento, com as ações, enfim, com as consequências daquilo que viria para aqueles que foram, os protagonistas do seu processo de crucificação. Meu nome é Madalena Soares e gostaria de fazer uma pergunta. A Páscoa para os judeus significa libertação. Para os cristãos significa comunhão. E para os espíritas, qual é o verdadeiro significado? No Espiritismo nós não temos nenhum tipo de comemoração em torno da Páscoa, né? A Páscoa originalmente é a Páscoa judaica, comemorando a libertação exatamente dos judeus em relação ao Egito, a servidão no Egito. O momento da crucificação do Senhor se dá dentro do contexto dessa Páscoa judaica, daí então passa a existir a chamada Páscoa cristã, com as diversas denominações religiosas fazendo, vamos dizer assim, as suas comemorações. Na verdade, nós apenas lembramos esse momento, o momento da prisão, o momento da tortura, a crucificação do Senhor, mas como dizíamos logo no início, a nossa busca de foco é em torno da grande mensagem da imortalidade. Longfellow, escritor inglês, diz que Maria de Magdala deu a maior notícia à humanidade. Isso está em uma das obras do nosso irmão X, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando Maria vai até o túmulo, percebe que ali não está mais o corpo do Senhor, e quando ela vê aquele homem, pensa que se tratar de um jardineiro, é quando se dá o maior diálogo com apenas 2 palavras, porque ela, ao perceber que é o seu mestre, o chamará Rabone, que significa mestrezinho, e ele dirá apenas o seu nome, Maria.
E aí o nosso irmão X diz que era a horizontalidade das nossas imperfeições diante da verticalidade sublime de Jesus. É o ponto de encontro da amorosidade. Jesus aparece a Maria. E Longfellow, então, esse autor inglês, vai nos dizer o que seria do cristianismo sem a certeza da imortalidade. Então, a grande mensagem da Páscoa e a grande mensagem que entendemos que nós, os espíritas, deveremos sempre focar, evocar e principalmente divulgar é Jesus ressurrecto e vivo, a prova da imortalidade. Porque o que seria do cristianismo se de repente isso não existisse, ou se não houvesse essa conclusão, esse desfecho? Lembrando que esse desfecho demorará um certo tempo, porque o Senhor acompanhará aqueles 2 discípulos na estrada de Emaús. O Senhor estará comparecendo, numa casa fechada, os discípulos receosos, o Senhor aparecerá a eles. O Senhor passará um tempo convivendo com os discípulos, até que um dia o Senhor estará no momento chamado momento do retorno do Senhor ao plano maior da vida, o momento da chamada ascensão do Senhor. Então, é preciso que essa ideia não seja só uma ideia, essa certeza da imortalidade, ela possa conduzir as nossas vidas no caminho da nossa própria edificação espiritual. Então, para nós, é a grande mensagem em especial, entendemos que os momentos que envolvem a paixão do Cristo e a crucificação, sempre lembrando a paixão, a crucificação, mas também a chamada ressurreição do Senhor, que nós entendemos como o seu surgimento em corpo espiritual para testemunhar de fato a todos aqueles que ali estavam, a vida continua. É a grande mensagem da Páscoa. Meu nome é Maria Eugênia e eu gostaria de saber qual seria a grande mensagem para essa Páscoa. Nós voltaríamos ao nosso Gibran, Khalil Gibran, quando nos faz refletir sobre a nossa postura. Qual é a nossa postura? É a postura daquele que alimenta uma culpa interior. O Senhor morreu, o Senhor foi sacrificado, o Senhor foi crucificado. Então, essa é a postura que nós alimentamos, ou, ao contrário, a nossa postura é a postura daquele que entende, que visualiza o Cristo ressurrecto e vivo, para a partir daí modificarmos e agirmos da nossa vida diante daquilo tudo que ele nos ensinou. É tão interessante, caro telespectador, que quando muitas vezes a pessoa sofre muito, a pessoa passa por dificuldade, costuma dizer, até alguns personagens da televisão brasileira começam a dizer assim: eu preguei Jesus na cruz, eu joguei pedra no Senhor, mostrando sempre esse sentimento de culpa. Então é preciso, e aí nos afirmam os grandes estudiosos da psique humana, à luz do Espiritismo, como a nossa própria Joana de Ângeles, esse espírito benfeitor, que é necessário nós nos libertarmos desse sentimento de culpa. Então acreditamos que a grande mensagem para nós é exatamente libertação do sentimento de culpa. Compartilhar, ter esse momento de comunhão com Jesus, mas lembrar que tudo isso só valerá de fato a pena. O sacrifício da cruz não será um sacrifício vão se nós buscarmos viver a mensagem de Jesus no nosso lar, no nosso dia a dia, na via pública, em qualquer lugar que estejamos, para que de fato aquilo que a cruz significou e significa possa representar um norte, possa representar a orientação, a direção para melhor nas nossas vidas. É o que nós desejamos a todos. Nós vamos agora ao nosso próximo quadro, que é Dicas de Leitura. E quem vai orientar o telespectador no sentido de boas obras que aprofundem o tema que foi aqui conversado é a própria Sandra. Sandra, quais os livros que você indicaria para os nossos telespectadores? Nós indicaríamos, sem dúvida alguma, logo em primeiro lugar, Boa Nova. Foi a obra da minha paixão da adolescência, da juventude, de muitos dos nossos irmãos espíritas, autoria espiritual do irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira. E ali, em especial, a mensagem dos 500 da Galileia, a última mensagem do livro, é emocionante. De modo geral, as obras psicografadas por Divaldo Pereira Franco, da autoria espiritual de Amélia Rodrigues. Então, nós temos uma farta bibliografia. Premissas do Reino é um exemplo de uma obra que comenta muitas passagens do Evangelho.
pelos caminhos de Jesus e muitos outros. E para que nós possamos compreender um pouco mais essas questões do cristianismo, a mensagem esquecida, da autoria do nosso grande escriba Hermínio Correia de Miranda. Seriam obras extraordinárias para todos nós. Termina aqui o programa Espírito e Vida. A conversa estava ótima, eu sei, mas nós estaremos aqui novamente na próxima semana contando com a sua companhia. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritvida@redeTVRN.com.br. Um bom fim de semana, até o próximo sábado, se Deus quiser.